Amém, queridos, bom dia. Glória a Deus pela sua vida, por você estar aqui. Como a gente vem sempre anunciando, né, e eu acho pertinente estar comentando mais uma vez nessa manhã, a gente vem falando na escola bíblica sobre fundamentos para a família. Esse tem sido o nosso tema central. E assim, toda a condução, toda a construção da manifestação da palavra do Senhor e toda a construção daquilo que Ele quer fazer na igreja dele está sob sua direção, está sob o comando dele. E eu creio que existem tempos que eles são alinhados pelo próprio Deus. E nessa manhã aconteceu ontem a gente estava aqui reunido com os líderes de célula, fazendo uma revisão, onde a gente teve revendo ali pontos importantes da nossa condução como igreja. E esse tempo conectou perfeitamente com o início do módulo que a gente vai ter nessa manhã, que é a visão do Ministério Terra Fértil. A gente tinha, em tempos passados, um módulo que a gente chamava de visão celular, onde a gente falava especificamente da visão em células, né, do nosso funcionamento em células. E do ano passado para esse ano, o mestre Felipe, juntamente comigo, a gente conversando, e a gente entendeu que a gente deveria ampliar um pouco mais a ideia desse módulo. E a gente tornou esse módulo o módulo Visão do Ministério Terra Fértil. E nessa manhã, ninguém melhor para estar falando dessa visão, daquele para quem o Senhor entregou essa visão, que é o pai dessa casa, nosso apóstolo Renan, que vai estar ministrando para a gente. Amém? Obrigado, Israel. Bom dia, queridos. E metade já acordou, metade ainda está se espreguiçando. Então vamos levantar, vamos ficar de pé. E vamos fazer uma oração juntos? Hein, gente? Sim ou não? Então erga a sua mão direita e diga: Pai, nesta manhã eu abro meu coração ao poder da Tua palavra. Eu creio, Senhor, que nesta manhã ela venha ao meu encontro, para que o meu espírito seja alimentado. Eu proclamo em nome de Jesus que a iluminação do Teu Espírito seja sobre a minha vida, que os olhos do meu entendimento se abram para o conhecimento da Tua palavra. Eu quero, Senhor, nesta manhã, abençoar o meu irmão e proclamar sobre ele a unção de Deus, que nos ensina todas as coisas. Eu proclamo, em o nome de Jesus, este é o dia que o Senhor nos fez. Nós nos alegramos e nos regozijamos nele. Assim será, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar, queridos. Então vamos lá. Vamos conversar um pouquinho. Enquanto tiver cadeira aqui, junta, vai botando todo mundo aqui, viu? Quando encher aqui, eu vou empurrando o púlpito para lá. Mas acho que já não vai caber, né? Só os novos que estão chegando aí. Então vamos lá. Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Tudo certinho? Uma noite abençoada de sono? Eu ouvi o seu amém. Ok. Graças a Deus que acabou a hora de verão também, né? Isso já é nenhum amém. Eu acho que sou eu que não gostava muito desse negócio. Bom, eu fui incumbido para estar aqui hoje, e eu espero poder os outros domingos, né, que eu nunca sei como é que vai ser a minha agenda, mas eu acho que sim, acho que vai dar, para estar aqui, para compartilhar um pouco com vocês sobre o propósito e o chamado de Deus para esse lugar, para nós que fazemos parte desse ministério. Eu creio que é sempre importante a gente fazer essas reciclagens, né?
porque muitas pessoas chegam, né, e tipo assim, chegam, conhecem os nossos cultos, conhecem os nossos funcionamentos, mas não conhecem as nossas origens, né? Não conhecem de uma forma talvez um pouco mais sistemática naquilo que cremos, como nós abordamos aquilo que entendemos das Escrituras, como fruto de anos e anos e anos de meditação e aprendizado. E eu quero, nesta manhã, pedir ao Espírito Santo, que é o nosso companheiro de todos os dias, que é Ele que nos abre o entendimento para compreendermos tudo quanto Ele deseja construir, até que chegue aquele momento que Ele e nós, igreja, como diz lá no livro de Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem, vem. Vem, Senhor Jesus. Bom, eu não quero falar assim especificamente sobre a história do ministério, porque a gente vai se alongar um pouco. Mas existem momentos marcantes, né, que gravam, né, que, vamos dizer assim, fazem um marco no propósito, no chamado de Deus para esse lugar. E hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre chamado específico e fazer específico, né? Todo o corpo de Cristo é chamado, né? Porém, o corpo de Cristo, a igreja, de uma forma mais ampla, mas nós temos fazeres específicos nesse grande corpo de Cristo, que é a igreja que está em toda parte, em todo lugar, em toda a terra. Eu lembro que um certo ano, e nós estávamos ainda nos reunindo num salão aqui em cima, onde existem hoje salas, né, de estudo. Essa primeira parte do salão, né, tem uma segunda parte, mas tem essa primeira parte inicial. E estávamos ali reunidos, e éramos aproximadamente mais 120, né, nada parecido com Atos capítulo 2, né, 120 ali reunidos. Isso aqui era um grande terreno, tinha uma mangueira, se não me engano, desse lado de cá, ou aqui no centro, né, não lembro muito bem. E acho que eu estou ficando meio... Eu vou ter que ir aos pouquinhos jogando o púlpito para lá, né, para poder olhar para vocês também. E aí, me ajuda aqui então. Estávamos ali, pô, ficou tão longe. Então, obrigado. Tá bom, obrigado. E eu lembro que uma noite, né, e ainda um jovem pastor, né, se bem que eu comecei a minha carreira ministerial em 1992. Em 1992 foi quando eu fui consagrado como pastor, depois em 2006 como reconhecido como apóstolo. Está baixo, aí isso é com Gustavo, né? Eu estou ouvindo bem a minha voz. Ajuda aí, Gustavo. Tá ouvindo aí, gente? Tá ouvindo aí, vocês? Tá bom? Ok, melhorou então. E aí, numa noite, dormindo, e eu tive uma visão. E a visão que algumas vezes talvez você já tenha ouvido falar, das 40 milhões de sementes. Quem já ouviu falar disso aí? Ok, quem já chegou aqui em Terra Fértil há algum tempo, já está acostumado a ouvir falar sobre isso. E nessa visão, eu estava pregando, né, na igreja, né, que era aqui em cima, e de repente eu olho na visão e vejo lá no fundo uma coloração azul, como que uma nuvem. Eu não consigo definir exatamente, mas era algo que eu não conseguia ver, aquilo que estava mais profundo, como se uma névoa vai tomando lugar lá no fundo. E eu comecei a olhar e ver que aquele fundo de um azul celeste, aquelas noites, ou aqueles dias, aliás, quando você olha para o céu, e o céu está com azul, que dá vontade de você ficar batendo só foto do céu, de tão azul, de tão poderoso aquela coloração. E eu estava
olhando e via que, aos poucos, aquela nuvem azulada, aquele espectro, né, do céu, começava a ver figuras. Eu via essas figuras como que do peito para cima. Mas era uma multidão de gente, uma multidão de figuras. E aos poucos eu fui percebendo que não eram pessoas, eram anjos. Eram seres espirituais, porque eles não ficavam lado a lado, porque o espaço era tão pequeno que eles entravam um dentro do outro, entende? Como se a gente estivesse vendo um desenho animado, que as figuras elas se sobrepõem, e eles entravam dentro do outro, e algumas vezes, alguns que eram mais altos, a cabeça passava do teto, então você já não via a cabeça, ou via parte apenas da cabeça. Era uma multidão de anjos que estava ali naquele lugar. E eu estava pregando. E quando eu estava pregando, claro, eu parei e fiquei observando aquela maravilha, né? E, de repente, no meio deles, vai saindo um que se destacava de uma beleza. Eu vou me controlar aqui para não chorar, né? Porque parece que eu estou vendo aqui agora, né? De uma estatura, de uma beleza extraordinária. E ele sobressaía em beleza, em altura, enfim, em estatura, a qualquer um daqueles que estavam ali. Ele era muito alto e logo atrás dele, que se destacava, haviam outros, uma à direita, outra à esquerda, que eram de estatura menor e que, como se fossem batedores, né? Que vinham atrás. E esse vinha caminhando assim, como uma postura elegante, uma postura de um rei. Imagina uma pessoa, né, de uma classe, de uma competência, de um ranking espiritual. E começa a caminhar e vindo na minha direção, e eu estou igual você, né, segurando o queixo aqui, sem saber o que fazer, né? E eu via que ele trazia junto no seu ombro, ao seu ombro, uma espécie de sacola, enfim, que ele coloca a mão, e quando ele coloca a mão, ele tira daquele saco, daquela bolsa, sementes. Sementes. E quando ele toma nas mãos as sementes, ele abre a mão, estende e diz: a tua fertilidade é de 40 milhões de sementes. É claro que a gente, na hora, não deu aleluia como você deu aleluia, porque era o sonho, e você fica como que aquela brincadeira que a gente brincava quando criança, mandrake, né? Vai mandrake. E ficava paradinho, né? Só quando pode sair, aí a gente voltava. Eu fiquei como um mandrake ali, travado, e eu nunca mais esqueci esse sonho que se conectou. Tem uma outra parte do sonho, mas ela não se conecta ao que a gente vai falar aqui hoje, porque o sonho continua, né, depois desse momento, a visão. Mas isso, naquele momento, foi algo marcante que eu guardei na minha vida e nunca mais esqueci, porque, é claro, eu vejo ali a aparição de anjos, mas eu vejo ali a aparição de Cristo Jesus. Eu estou falando isso tem mais de 2 décadas. Então, quando a gente olha e pensa assim, isso tem 2 décadas, 20 anos, há quantos anos isso atrás? A palavra de Deus diz que Deus não retarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia. Está falando sobre a volta de Jesus. A palavra dele diz que é num abrir e piscar de olhos. 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Ou seja, para Deus, que é um ser espiritual, não existe tempo. O Deus a quem nós servimos é um Deus atemporal. É um Deus que se move no passado como se fosse presente, se move no futuro como se fosse passado,
se move no presente como se sempre houvesse um eterno presente, porque Deus é eterno. O meu espírito e o seu espírito é eterno. A eternidade Ele pôs dentro de nós, porque fomos criados à imagem e à semelhança dEle. Ou seja, aquilo que Deus é, Ele transferiu o que era possível ser transferido para o homem. E uma dessas transferências que foi dada ao homem é que Deus sopra para esse homem, nesse pedaço de barro, nessa estrutura de barro, Deus sopra, ou seja, Deus transfere o que está dentro dele para dentro do homem. Então, quando esse sonho Deus mostrou, essas 40 milhões de sementes, eu creio, irmãos, que 40 milhões é população de muitos países do mundo. Só que Deus é exagerado nas suas promessas. Deus é exagerado nas suas promessas. Diga para o seu vizinho, mas tenha certeza, o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Diga para o seu vizinho, os seus olhos não se fecharão, até que tudo que Ele prometeu, Ele cumpra na sua vida. Aleluia! Eu creio nisso. Mas a gente sabe, irmão, se todas essas cadeiras estivessem ocupadas dessa manhã, aqui embaixo, lá em cima, são 800 lugares. O que é isso em 40 milhões? Então Deus não está falando, o Espírito de Deus não estava me falando a respeito de pessoas que estariam diante de mim. Mas sim a capacidade de construir em cada um de nós, a partir da mensagem de Deus trazida sobre a minha vida, você ser uma continuidade, um multiplicador dessas sementes. Então, cada vez que a sua célula está reunida, por exemplo, cada vez que alguém chega neste lugar, naquele lugar, ele é adicionado nesse grande corpo de Cristo. E que o Senhor ali estava falando, claro, numa figura, 40 milhões de sementes. E é claro, se você quer construir como eu posso assim dizer, uma bancada, você não precisa de muita estrutura. Você põe ali umas 4 pernas de 3, né? Quem conhece um pouquinho de construção sabe. Põe umas 4 pernas de 3, prende ali, bota uma tábua em cima, está feito. Mas se você quer construir um prédio, um edifício, você tem que trabalhar com fundamentos. Então, o tanto quanto você quer de altura, de crescimento, é o tanto quanto, proporcionalmente, você precisa de profundidade. Então, como igreja de Cristo Jesus, nesse lugar, diante das promessas que Deus tem feito, nós precisamos de uma construção com profundidade. E não há fundamento, não há estrutura que seja mais poderosa para suportar aquilo que Deus está fazendo na minha vida, na sua vida, nesta casa, que não seja a sua própria palavra. É o firme fundamento. E como uma característica desta casa ministerial, quem chega aqui percebe que nós não somos chamados para fazer tudo. Nenhuma igreja local é chamada para fazer tudo no reino de Deus. Porque nós então afirmaríamos que essa igreja local é o corpo de Cristo na sua plenitude. Não. Se nós olharmos o nosso corpo, o meu pé não faz a parte que a minha mão faz. A não ser que eu não tenha a minha mão, né? Porque você sabe de pintores que pintam com os pés de uma forma extraordinária. Mas considerando um corpo completo, cada parte do seu corpo, do nosso corpo, executa tarefas específicas. E algumas, né?
parece que são as nobres, como, por exemplo, as mãos que seguram, que escrevem, que apontam, mas ela é sustentada pelo antebraço, ela é sustentada pelo ombro, ela é sustentada pela omoplata e por cada uma das partes do corpo que não estão visíveis, mas estão trabalhando para que a mão execute as suas tarefas. Diga para o seu vizinho, não há ninguém aqui que seja invisível ou inútil à construção do grande tabernáculo de Deus que Ele está fazendo sobre a terra. Diga a sua vida, não importa que parte do corpo você está, o que importa é que você esteja no corpo. Amém, amém, amém. A igreja de Cristo, ela tem que desmistificar a ideia de que o pregador é mais importante do que o ouvinte. Não haverá pregador, não ouvinte. Você diz, mas o pregador é aquele que está falando. Meu amado, tenha a certeza de uma coisa. Como alguém que está lhe falando que já tem pelo menos 4 décadas que faz isso. Quando nós ministramos, quando eu ministro, sou ministrado pela sua atenção. Há uma unção que sai, mas há uma unção que retorna. E a unção que retorna provoca a maior unção que sai. E assim é progressivamente. E assim cada vez mais intensivamente. Ou seja, o que é isso? É a grande graça de Deus que está sobre todo o corpo de Cristo. Então quem ministra não é a ação ativa e quem ouve é a ação passiva. Não, todos nós, palestrantes e ouvintes, somos ativos, porque eu estou construindo, você está sendo construído, e quando você está sendo construído, você está construindo em minha vida, e assim o corpo, é o corpo que é edificado. Alguns desenhos animados, às vezes a gente vê aqueles desenhos do homem que faz muita musculação, então aqui em cima ele é um trapézio, né? Enorme. Assim. E aqui embaixo, fininho. A gente olha e ri, como já rimos, porque já formamos na mente o desenho. Mas a gente sabe que isso não é uma característica normal do corpo. O corpo que cresce, ele cresce de uma forma harmônica. É uma harmonia, diga uma harmonia. Então, cada um de nós aqui somos uma nota nessa harmonia. Eu não sou músico, eu não entendo nada de música, mas tem gente aqui que sabe e entende muito bem, e eu espero em nome de Jesus que eu não fale de bobagem. Mas quando a pessoa que sabe tocar, ela desce com as suas mãos sobre a tecla, sobre o teclado, e ela toca teclas distintas e cada uma delas tem uma nota. Se alguém, músico, ficasse com o dedo numa tecla só, ou numa nota só, por 10 minutos, você diz, ai, que coisa chata. Mas quando ele toca harmonicamente, ou seja, juntando cada uma das notas, até mesmo as notas dissonantes, há uma harmonia. E você percebe naquela harmonia, é como se o céu descesse. Jesus, quando veio, foi a nota de Deus na terra. Mas Ele não veio para ficar sozinho. Ele veio para juntar ao seu teclado, que é a sua igreja, cada um de nós como notas que são isoladamente uma coisa, mas quando juntas e unidas, nós provocamos uma reação poderosa do mundo espiritual.
a música até hoje é um funcionamento que toca os corações, que move os corações. Por exemplo, eu apesar de ter um temperamento um pouco agitado, eu ao mesmo tempo sou uma pessoa muito introspectiva. Em determinados ambientes eu sou mais, vamos dizer assim, recolhido. E sempre gostei de ouvir música. E a primeira vez na escola pública ainda, escola Laís Neto dos Reis, lá em Olaria, veio uma orquestra tocar. Eu nunca tinha visto aquilo, eu nem sabia que instrumentos eram aqueles, mas quando eles... Né, já viu uma orquestra quando se chega no lugar e eles começam ao que a gente chama de afinar os instrumentos? Aí você... Cada um fazendo o seu. Até que, de repente, surge alguém com um negocinho que ele segura desse tamanho. E ele faz assim, ó. Quando ele faz assim, meu amado, todo mundo prepara-se. Esse maestro se chama o Espírito Santo de Deus. Cutuca teu vizinho e diga assim: ele está dando tempo para você afinar o seu instrumento. Porque está chegando a hora, e ela é muito breve, que ele vai levantar. Como é o mesmo nome? A batuta. Ele vai levantar a batuta, e quando ele levantar a batuta, ele fizer assim. Todos vão tocar a mesma música. Cada um com a sua nota. Mas a música é a mesma. Isso é corpo de Cristo. Isso é igreja de Cristo Jesus. Então, esses exemplos... Está calor, gente? Está se abanando aí, porque acho que... Esses exemplos servem para a gente ter uma percepção de como é que funciona a igreja, o corpo de Cristo Jesus. É porque eu que estou me movimentando aqui. Quando nós pensamos em igreja, eu estava pensando, e é a forma como Deus me instrui para eu entender. Quando nós pensamos como igreja, eu sempre me remonto a Deus falando para Moisés construir o tabernáculo. O que é o tabernáculo? O tabernáculo é a representação de Cristo no Antigo Testamento. Todo o tabernáculo só tem uma finalidade: revelar Cristo Jesus. Ok? Então, o candelabro de ouro, Jesus é a luz do mundo. A mesa dos pães, Jesus é o pão que desceu do céu. O altar de incenso, ele é aquele que é o nosso intercessor, é o nosso mediador. E por aí vai, cada um. O que é o tabernáculo? É Cristo. O que é Cristo? Cabeça da igreja. É a igreja que está na face da terra. Só que Deus, ele trabalha com símbolos, ou com figuras, para nos ajudar a entender que Deus vai se revelando de uma forma progressiva, para que a gente possa compreender que a nossa vida não está desconectada a um grande processo de várias e várias engrenagens. Uma grande máquina, ela pode ter várias engrenagens, mas se umazinha se danifica, todo o sistema é paralisado, ou ele passa a funcionar parcialmente. Então, não importa o que eu acho a respeito de mim, isso um achar de inferioridade. O que importa é que eu e você saibamos que nós somos parte de uma grande engrenagem,
de uma grande máquina melhor. E por mais que seja uma pequenina engrenagem, ela precisa estar plenamente funcionando no seu lugar, azeitada e lubrificada pela ação e a unção do Espírito Santo de Deus, onde cada um de nós, ao sermos chamados para fazer parte desse grande tabernáculo, temos um funcionamento específico. E é muito interessante quando você lê lá nas Escrituras, quando Deus está falando a respeito da construção do tabernáculo, e eu vejo o tabernáculo como uma visão no Antigo Testamento para a igreja. Ele escolhe uma tribo que é chamada tribo de Levi, de onde viriam os sacerdotes. Ali é o início da revelação. E o primeiro sacerdote que se levanta na terra se chama Arão, irmão de Moisés. Arão é o primeiro sacerdote. E na casa de Levi, ou na tribo de Levi, haviam 3 famílias maiores. A chamada família de Gerson, ou Gersonitas. Havia a família de Coate, ou os Coatitas. E a família de Merari, ou os Meraritas. Cada um deles estava posicionado, né? Você lembra a figura do tabernáculo? O tabernáculo, ele tinha uma espécie de cerca que contornava o tabernáculo principal, e esse lugar interno era chamado então átrio exterior. Então haviam 4 lugares, o lado de trás, as laterais e a frente. Nessa casa, aí a gente pensa, se é 3, se são 4 lados, tem que ter 4 famílias, mas a Bíblia só cita 3. Então a Bíblia diz que a tribo de Gerson era responsável por ficar acampada atrás do tabernáculo. E eles eram responsáveis, essa tribo, por algumas partes do tabernáculo. Eles eram responsáveis por algumas partes. Ao mesmo tempo que eles faziam parte de uma família, eles tinham responsabilidades específicas. Isso é a igreja de Cristo Jesus. Havia a tribo de Coate, que ficava do lado sul, e havia a tribo de Merari, ou melhor, a família de Merari, a tribo era de Levi, a família de Merari que ficava do lado norte. Mas e a frente, quem ficava? Diga, ninguém. Dos levitas não ficava ninguém. Mas das 12 tribos, que eram espalhadas, 3 tribos em cada lado, dos 4 lados, aí sim, do tabernáculo. Então, as 3 tribos que ficavam à frente do tabernáculo, uma ficava à direita, outra ficava à esquerda e uma ficava ao centro. Quem lembra qual era a tribo que ficava ao centro? Fala mais alto. Judá. Onde ficava a tribo de Judá? Diante da porta. Ele é o leão da tribo de Judá. Quem entraria? Quem iniciaria o novo sacerdote? Jesus, o Filho de Deus vivo, nascido na casa de José, cuja tribo era de Judá. Você percebe como Deus está preparando tudo? Mas você acha que eles no passado entendiam essas coisas que nós hoje entendemos? Oh, claro que não. E há muitas coisas ainda que nós não entendemos, e elas já estão acontecendo. O que eu tenho que crer, que eu estou fazendo parte de uma construção que ainda não veio à luz diante dos meus olhos. Onde aquilo que Deus fala ou faz, ainda para mim é difícil, distante de compreender, como por exemplo entender a visão que Deus dá de 40 milhões de sementes.
Hoje a população do Brasil são mais de 200 milhões, está chegando a 208 milhões de habitantes. Desses 208 milhões, aproximadamente quase 30% são cristãos evangélicos. 30% de 200 são 60. Então, essa nação já tem 60 milhões, o Senhor diz, 40 milhões de semente. Deus está levantando uma igreja dentro da igreja. Deus está levantando aqueles que são remanescentes fiéis, que guardam a palavra, que guardam firmemente o testemunho e que não arredam pé das suas convicções, porque elas não são fruto de aparições ou de meros sonhos, mas elas são frutos de fundamentos da palavra de Deus. Então, o que a gente percebe ali no tabernáculo, falando sobre a construção de uma visão, de uma casa, de um ministério, é o Deus Todo-Poderoso trabalhando com equipes. Então, se havia uma tribo, uma família que era responsável pela cobertura, os panos que eram colocados sobre o tabernáculo, havia uma outra tribo que era responsável pelas tábuas que colocavam de pé as paredes. Então, aqueles que finalizavam o tabernáculo, às vezes podiam parecer que aqueles que são mais assim importantes, porque são aqueles que dão o acabamento final. Mas haviam aqueles que levantavam as paredes. As tábuas encaixavam uma a uma. Havia antes destes, aqueles que colocavam as pilastras e encravavam ela na terra, suportada por bases de prata, para que então a madeira ficasse fincada. Ou seja, ninguém conseguia colocar cobertura sem que primeiro antes as colunas fossem colocadas. E em seguida ninguém poderia colocar as tábuas se essas colunas não estivessem. Então alguém tinha que começar. Ou seja, já não é mais importante quem começa ou quem termina, mas cada um fazendo conforme o que Deus designou. Não foi assim no acampamento. Quem quer colocar aqui a cobertura? Quem quer colocar os fundamentos? Ah, não, isso dá muito trabalho. Não foi assim. Deus escolheu a cada um e pôs e designou para que cumpram tarefas específicas, porque o maior não é o que eu estou fazendo, o que é maior é o que eu estou participando no todo da construção. O ministério que a gente vê no tabernáculo, que todos eles que trabalhavam no tabernáculo, eles estavam debaixo de uma supervisão. A expressão supervisão não é quem tem uma visão super, mas supervisão é o sentido de olhar acima e ter uma visão acima. É como o atalaia que era colocado na muralha no lugar mais alto. Ele estava no lugar mais alto, mas aquele que fazia o trabalho mais perigoso. E aquele que tinha a maior responsabilidade. Ai dele se ele dormisse. Se ele dormisse, o inimigo entrava e fazia o estrago. Então ele era colocado no lugar mais alto. Um lugar mais alto ele conseguia ver e ele tinha uma supervisão. Ele tinha uma visão mais longa para ver o que estava acontecendo, além daqueles que estão... Né? É como se você vê um jogo de futebol sentado na primeira cadeira, Arnaldo. Né? Rente ao gramado. Você vê o quê? Um monte de perna. Mas você não vê a armação da jogada, você não olha, né? Porque quando a torcida está lá em cima, olha, e que todo mundo grita, o cara está sozinho, manda para lá, e tal, como se ele quisesse quase que entrar em campo e chutar lá.
Mas por quê? Porque ele está numa visão mais acima. E quem está numa visão mais acima consegue perceber o lance seguinte. Então, incentiva, estimula. Fica imaginando o técnico de futebol, né? Como é que ele faz, né, para ficar ali, olhando e tal, assim, todo mundo no mesmo plano? Por isso que nós temos um Senhor que se assenta num alto e sublime trono. E Ele está olhando, Ele sabe. E nós fazemos parte da sua grande equipe. Então, quem defende, quem ataca, quem é meio de campo, quem é goleiro, quem é gandula. Se não tiver gandula, perde esse tempo. E assim, todo o corpo está funcionando. O espetáculo que o diabo teme que a igreja de Cristo Jesus prevalece, porque tem um supervisor que se chama o cabeça, que está no lugar mais alto, e o seu nome é Jesus, e ele sabe muito bem como ele coloca cada um dos seus filhos. E quando nós olhamos esse aspecto da supervisão, a supervisão é o serviço. Então, aqueles homens estavam trabalhando no tabernáculo, mas eles eram supervisionados pelo sacerdócio, por Arão e os seus filhos, que eram os sacerdotes que operavam. Quando a gente lembra, apenas para a gente fazer a conexão do entendimento de cada um operando conforme o lugar designado. Os líderes que estavam ontem aqui, né, ouviram a nossa querida Cíntia Rochelle falando e ministrando. A frustração muitas vezes é que a pessoa quer um lugar que Deus nunca separou para ela estar, e ela fica insistindo, e ela se frustra. E uma vez eu ministrei, nós transformamos muitas vezes as nossas expectativas como se elas fossem promessas de Deus. Deus nunca nos prometeu isso, mas a gente gera uma expectativa que de repente a gente já acha, Deus falou comigo. Só que Deus nunca falou. Mas eu estou gerando a expectativa. E como a expectativa não se conclui, eu me frustro. Espera no Senhor. Aquieta o seu coração. Ele sabe o tempo e o modo de cada um de nós. Bom, nessa estrutura de supervisão, a gente lembra o porquê que, num determinado momento, Davi vai conduzir a arca. Todos lembram disso? De volta para Jerusalém. E um homem, quando vê a arca, sabe, dando aquela balançada, quem foi esse homem? Uza. Uzá vai e o quê? Faz o quê? Ele tenta ajudar a gente. Ele tenta ajudar sim ou não? Sim. Queridos, vai ver quem era Uzá. Uzá era da tribo de Levi. Mas não eram os levitas que operavam em todo o trabalho do tabernáculo? Então por que Uzá foi fulminado? O reino de Deus não é feito por boas intenções. O reino de Deus é construído por direção. Deus não é brasileiro. A igreja não funciona com jeitinho brasileiro, não. A igreja é santa. A igreja está formada já no céu. 2 améns, que ninguém entendeu nada. Quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo, Deus diz para Moisés, Moisés, faça conforme o modelo que eu te mostrei. Então, antes de ser formado na terra, já estava formado no céu.
João, no livro de Apocalipse, agora a igreja, João viu a igreja antes de você e eu sermos feito igreja. João diz assim: mostra-me a noiva do Cordeiro. Vem, eu te mostrarei a noiva. E vi descendo do céu a grande Jerusalém, ataviada como a noiva. Então, a igreja que nos tornaremos ainda, essa igreja já está pronta na eternidade. O que quer dizer que é o nível que eu e você estamos vivendo hoje, esse nível vai subir, vai crescer, vai aumentar, porque o que Deus estabeleceu, Ele não vai cumprir não, Ele já cumpriu na eternidade. Nós precisamos ter a visão da eternidade dentro de nós e não a visão apenas temporal do dia a dia, do momento a momento. Isso é importante, mas é mais importante a gente projetar e ver que aquilo que nós estamos construindo, Jesus já disse, está consumado. Será que você está entendendo? Mas é claro, nós estamos nos movendo no tempo. E nos movendo no tempo, a gente se move num dia, no outro dia, no outro dia. Paulo diz que todos podem edificar, mas veja cada um como edifica. Não colocando fundamento errado. Ou seja, trabalhando, operando em lugar que nunca foi chamado para operar. E, consequentemente, produzindo equívocos. Sabe por que Uzá morreu? Porque ele, sendo da tribo de Levi, ele não era encarregado. A família da qual ele pertencia, estamos falando de séculos e séculos depois do deserto. A família que ele pertencia não era a família que mexia ou que tocava com as coisas sagradas do Santo dos Santos. Eu não lembro agora qual era a atribuição da família de Uzá, no sentido lá, se era coatita, merarita ou gersonita. O fato é que Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de ordem. E a gente, com todas as nossas limitações, claro que sim, com todas as nossas limitações, a gente, juntamente com um corpo ministerial que se chama presbitério, e eu estou aqui falando da visão de Terra Fértil, que é a visão da palavra de Deus. Ai daquele que acrescentar um tio, ou remover, acrescentar uma vírgula ou remover um tio. Iota é a menor letra do hebraico. A menor, não apenas na grafia, a menor, porque cada uma das letras do hebraico, ela tem um valor numérico. É a menor em grafia, é a menor em valor numérico. E Deus diz assim: quem acrescentar e remover, ainda que seja um mínimo, vai ser réu de todo o alfabeto. De toda a palavra. Então, a vida de Uzá, ela se moveu autonomamente. Queridos, caminhar debaixo de submissão e autoridade não é limitação, mas é preservação. Para você que é mais novo, quem é já mais antigo aqui já ouviu isso, eu vou repetir então de novo. Então, para você, é para você confirmar que aquilo que eu falei de fato é, porque não mudou o discurso. Quando Deus fala para Adão e Eva, olha, de todas as árvores do jardim, de todas as árvores. E as árvores eram árvores, frutíferas.
Eu quero que você dá uma rebuscada aí no teu dicionário, para você lembrar de uma árvore frutífera não comum, né? Senão é abacateiro, laranjeiro, mangueira, mas vale, está valendo. Mas assim, algumas diferentes, principalmente você que é lá do norte, né? Que tem umas, né? Tem uns negócios lá que eu já tomei um suco lá que eu quase que caí para trás, negócio, misericórdia. Como é? Umbu? Não. Não, cupuaçu gente, eu derramo 2 litros. Não lembro, deixa para lá. Foi um negócio que eu fui lá na Ribeira, e aí eu olhei aquela relação, 400 nomes de fruta assim na parede. Eu falei assim, maracujá, isso aí é fichinha. Aí dá o nome daquele negócio lá, aquele babaçu, sei lá, o negócio, o nome lá, meio, entendeu? Acho que ele estava quase que falando em língua. Eu tomei o negócio, gente. Meu Deus do céu. Eu tenho 2 traumas na Bahia, acarajé e esse negócio. Não, irmãos, para me tomar acarajé eu tenho que me converter. Tomar não, eu já tô ficando embriagado aqui, ó. Mas por que eu estava falando isso, gente? Sim, lembra de um nome de uma fruta. Deus falou assim, de todas as árvores do jardim você vai poder comer. Agora nós vamos falar de um fruto de todas as árvores do jardim. 1, 2, 3, todo mundo junto. Gente, todo mundo junto. Prepara o nome, tem que falar, tem que pensar, eu estou pensando. O cara já sentou no almoço, já está pensando nisso. Olha lá, 1, 2, 3. Mais uma vez, 1, 2, 3. Poxa, gente, vamos falar mais alto, que é para a gente poder guardar. 1, 2, 3. Você percebeu que quanto mais alto você levanta a voz, mais confuso fica o conhecimento? A gente falou todo o pomar do planeta Terra aqui. E eu não consegui ouvir uma manga. Porque confundiu-se. De todas as árvores do jardim você vai poder comer. Ou seja, de todas, cuidado, hein? Porque aí vem a exceção. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não toques. Que isso? Eu estou na primeira linha. Parou agora? Um minuto. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não toque. Porque no dia que você tocar nela, você vai morrer. O que aconteceu? Adão e Eva não ligaram para nenhuma das árvores que estavam no jardim. E foram pegar qual? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não estava proibindo, Deus estava protegendo. Deus não estava estabelecendo uma proibição. Deus estava trazendo uma proteção. Então, cuidado, quando alguém te restringe alguma coisa, discirna. Não é que alguém esteja proibindo. Pense de outra forma. Será que eu não estou sendo protegido? E como a gente é protegido? Pela obediência. Vamos tomar um cafezinho, né? Próximo domingo, você vindo para a escola bíblica, traga o seu quilo de mantimento não perecível. E agora nós vamos orar e nós vamos receber e abençoar esses alimentos, que eles sejam carregados com o favor dos céus sobre a vida daqueles que vão receber ao longo da semana seguinte, e que Deus também possa estar abençoando a sua despensa. Pai, nós queremos te agradecer, porque a generosidade, Senhor, faz parte do caráter dos filhos de Deus. Nós te louvamos, Pai, por aqueles que nessa manhã trouxeram a memória e abriram as portas da sua despensa e separaram, Senhor, o quilo do alimento, ou até mesmo muito mais, e trouxeram, apresentando diante do Senhor, diante do teu altar. Que nesta manhã, Senhor, os céus recebam com gratidão e com o favor de Deus sobre essas casas, sobre essas famílias que generosamente doaram o seu mantimento, que sejam elas abençoadas e supridas em tudo, e jamais lhe falte em nada, segundo a promessa do Pai. Assim nós cremos e oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom,
Eu estava falando, obrigado, sobre esse ato de governo, né? Olhando a princípio lá do tabernáculo, onde Deus estabelece cada uma daquelas famílias para operar um ambiente específico de ordem e de organização do tabernáculo. E na igreja não é diferente. Esse tabernáculo no Antigo Testamento é uma representação de Cristo e a sua igreja, né, numa revelação mais aprofundada no Novo Testamento. Claro que a gente entende que ali é o começo da revelação, é Deus se revelando na figura daquele sumo sacerdote que apontava para o sumo sacerdote que era Jesus, né? Na figura de uma tribo, de alguém que foi separado dentre todos. Deus separa um dentre todos, só que não é de Levi, é de Judá, sentido já, mostrando já na entrada da porta do tabernáculo que em tempos que haveriam de vir muito mais à frente, na verdade quase 500 anos à frente, 500 a 700 anos à frente, o sacerdócio iria mudar do sacerdócio levítico para o sacerdócio de Cristo. Então, nós estamos conectados ao sacerdócio de Cristo. Quando Deus escolheu a tribo de Levi, Ele escolheu a tribo de Levi em lugar de toda a nação de Israel, porque Deus nunca chamou, não foi essa sua intenção, de chamar um grupo específico ou privilegiado para fazer a obra do seu santuário. Mas você lembra do bezerro de ouro? Lembra disso? Né? No deserto, quando eles constroem aquele bezerro de ouro, e de todas as tribos se envolvem com aquela idolatria. Porém, a única tribo que não se envolve com aquela idolatria é a tribo de Levi. E aí Deus toma a tribo de Levi como primogênito. Deus então separa aqueles que não se misturam. Deus separou a tribo de Levi. Mas o que eram os levitas? Os levitas eram os substitutos da obediência das demais tribos desobedientes. Mas lembra que Davi foi um dos reis de Israel, na verdade o rei de Israel, que muda o sistema de governo de Israel, que era um governo tribal, para o governo de uma nação. Porque Deus não tem uma tribo específica para trazer o serviço do seu santuário. Deus tem uma nação. Por isso a palavra diz, somos reis e sacerdotes, somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Daí porque a terminologia que se usa em muitos ambientes, os levitas, não, ninguém vai me substituir na adoração a Deus. Que eram os levitas? A substituição daqueles que desobedeceram ao Senhor, adorando o bezerro de ouro. Então Deus, para não remover a sua presença do meio do povo, Deus escolhe uma tribo, mas não era essa a vontade de Deus. A vontade de Deus não é uma tribo, não é um grupo específico, mas uma nação de adoradores. É por isso que Deus vai e se levanta, por exemplo, Moisés questiona Josué, quando Moisés, achando o fardo dele pesado, ele diz, chega para o Senhor, eu não aguento mais. Aí o Senhor diz, eu vou tirar do espírito que está dentro de você. Deus não está fracionando o espírito de Moisés, mas está dizendo, eu vou tomar da unção que está sobre você, eu vou repartir em mais 70. Então, se antes o encargo era só sobre você, Moisés, eu vou repartir sobre 70. Mas Moisés lá na antiga aliança, ele revela uma percepção de que muitas vezes nós mesmos não temos. E aí lá vem Josué, porque quando o Espírito foi repartido sobre aqueles 70, alguns outros, que eram os 70, eram os príncipes, eram os cabeças das famílias de toda a nação que vieram. Mas alguns atraídos, desejando, amando a presença do Senhor, chegaram mais perto. Vamos fazer de conta aqui.
Eu chego mais perto. A Andréa foi chamada, mas eu assim, cara, eu quero ficar aqui também junto. Então, quando o Espírito de Deus veio e caiu sobre aqueles 70, caiu também sobre quem estava próximo. E aí Josué foi lá reclamar com Moisés. Moisés, não eram 70 que Deus separou? Porque tem outros que estão profetizando no meio do arraial. Ao que Moisés vira para Josué, você está com ciúme de mim? Quisera eu que todo Israel profetizasse. Que não sejam 70, que seja toda a nação. Então lá na antiga aliança, Moisés, ele já está olhando numa visão de governo sobre toda a terra, numa visão de autoridade repartida sobre todo o corpo de Cristo, que é a igreja. Será que você entendeu isso? Se você não entendeu, diga amém. O povo está atento. Aleluia! Abra sua Bíblia em livro de Atos, capítulo de número 15. E aí vemos o estabelecimento da igreja, no derramar inicial do Espírito Santo sobre Pentecostes. Atos capítulo 15. Eu vou ler alguns versículos, porque aí nós vamos estar já olhando para dentro da visão ministerial que Deus também nos deu, de olharmos e vermos como funciona, segundo a palavra de Deus, o governo da igreja de Cristo. Tudo que Deus estabelece tem governo. O funcionamento do corpo de Cristo não é caos. No meio do caos Deus diz, haja luz. E luz é pôr ordem no caos. Jesus é a luz. Jesus entrou na nossa vida para remover o caos da nossa vida. No livro de Atos, capítulo 15, versículo 2, nós vamos começar a ver que a partir da escolha que Jesus faz aos seus 12 primeiros apóstolos, seus 12 primeiros apóstolos, ali começa Jesus a preparar aquilo que seria o governo da igreja que nasceria em Jerusalém, há poucos dias mais à frente, após o derramar do Espírito. Mas vamos ler os textos. Capítulo 15, versículo 1, diz assim, aqui a igreja já está funcionando, e a gente vai ver no capítulo 15, o primeiro concílio. O concílio é a reunião dos primeiros. O concílio o sentido de trazer, juntar os primeiros. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos. O evangelho se espalhando, agora já não está mais apenas em Israel, e agora já está tocando em Antioquia, já está fora das terras de Israel. E eles ensinavam o seguinte: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Bom, Paulo e Barnabé estavam por lá, e a Bíblia diz que isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles, questionando esse tipo de ensino. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, junto com outros, para irem a Jerusalém, tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Então, a gente vê aqui o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, o homem assim extraordinário, a nível de compreensão, do entendimento, que sobressaía, obviamente, a compreensão e o entendimento de muitos dos apóstolos primeiros. Mas você vê ali o apóstolo Paulo se submetendo à autoridade que estava em Jerusalém. Ele questiona o ensino que alguns que vieram da Judéia estavam trazendo lá na região onde estava a igreja de Antioquia. E Paulo poderia, não, vocês estão errados, então a partir de hoje a gente se separa. Vai ser a igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia. Mas a Bíblia diz que não é assim que acontece.
A Bíblia diz que Paulo, ele vai ouvir o que os irmãos têm a dizer. Algumas vezes, irmãos, a gente pode ter algumas convicções muito bem definidas. Mas trabalhar com conselho é prudente, é proteção. Paulo tinha muita convicção de que aquilo que eles estavam ensinando não estava correto. Porque o que eles estavam ensinando é que primeiro as pessoas tinham que ser circuncidadas, para depois, aí sim, de circuncidadas serem salvos. E Paulo já havia entendido que a circuncisão era um sinal. Porque a circuncisão que de fato ocorre é aquela do coração. Mas Paulo, ele se submete e ele diz, vamos subir a Jerusalém. E assim, então Paulo e Barnabé, que eram os líderes em Antioquia, foram designados junto com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Tratar dessa questão com quem? Com os apóstolos e os presbíteros. Aqui está o governo da igreja. E eles trazem uma questão importante. Veja que é um momento de transição. Eram 4.000 anos de história de circuncisão. Mas agora o evangelho começa a tocar os que estão fora de Israel, os que não eram judeus. E aí, os gentios começaram a ser obrigados a também serem circuncidados. E aí Paulo, na verdade, ele está dizendo, se nós não conseguimos carregar esse fardo, por que nós vamos impor esse fardo sobre outros? Então, não é assim que funciona. Manda quem quer, obedece. Manda quem pode, obedece quem quer. Me ajuda aí, gente. Isso, é exatamente isso que eu ia falar. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é assim que a igreja funciona. A igreja funciona debaixo de diálogo, debaixo da direção do Espírito e olhando para a Bíblia. Não é como nós fazemos que é o mais importante, é como a Bíblia nos ensina como fazer. E se a gente tiver que fazer correções no nosso fazer, nós vamos fazer correções. Porque o que vai prevalecer, o que sustenta, o que traz fundamento, não é a minha boa intenção, mas sim o fundamento da palavra de Deus. Porque vai passar os céus, vai passar a terra, mas a palavra não vai passar. Então, aqui a gente vê o caso sendo trazido ao presbitério da igreja de Jerusalém. Então, este é o governo da igreja, o plano original de Deus, revelado aqui no livro de Atos. Não é crítica, eu estou apenas, não é esse fundamento, esse sentimento, mas hoje nós sabemos que existem várias denominações e cada uma delas com um sistema de governo. Sim? E cada um desses funcionamentos e sistemas de governo são baseados nas experiências, né, na construção que é feita e, enfim, naquilo que se ajustou e se adequou àquela determinada comunidade ou ministério. Mas a Bíblia está dizendo aqui que Paulo, quando tinha teve uma situação para ser resolvida, ele procurou os presbíteros. A palavra presbítero na igreja quer dizer ancião. E ancião na Bíblia não quer dizer aquele que tem idade. Ancião na Bíblia quer dizer aquele que é maduro. De alguma forma, a gente pode até dizer que está conectado, em parte, à experiência de vida. Mas Paulo, lembra do jovem Saulo?
né, que consentia com a morte de Estevão, é este Paulo que a gente está vendo aqui. Não era ele um septuagenário, octogenário. Paulo, talvez nesse período, tinha lá seus 40 e poucos anos. Então, dentro do ambiente de Israel, ainda era uma pessoa de experiência não tão relativa, mas também não tão desprezível. Não tão profunda, mas também não tão desprezível. E ele não baseou-se no seu próprio conhecimento, então ele foi procurar os mais maduros. Então a igreja de Cristo, ela é respaldada por aquilo que a palavra declara. Eu fiz parte de comunidade cristã, né, ambiente denominacional, onde as decisões da igreja eram através das chamadas assembleias, né? Então se formava a assembleia, quem fazia parte da assembleia? Eram todos aqueles que eram membros da igreja, que haviam sido batizados, que eram dizimistas, porque para participar da assembleia, né, antes da assembleia tinha a convocação, e nessa convocação também ficava lá definido, né, quem eram os dizimistas, então somente os dizimistas que podiam votar. Então, na hora da assembleia, todo mundo ficava de olho, quem vai votar? Aí o fulano não votou. Mas ali juntava-se quem estava ali há 20 anos, quem estava ali há 2 dias. E, obviamente, quem está há 2 dias no Evangelho não tem maturidade para definir e decidir, onde o seu voto pode ser decisivo, sobre algo de tamanha e profundidade e importância. A Bíblia diz que esse era o governo da igreja, era um presbitério. E entendendo isso como sendo um fundamento apostólico, né? Jesus tinha um ministério, mas ele tinha 12 homens a quem ele escolheu, a quem ele chamou primeiro, a quem ele designou apóstolos. A palavra apóstolo significa aqueles que são enviados, né? Aqueles que são representantes, aqueles que representam. É a mesma palavra quase que para embaixador. Eu sou brasileiro e se eu, sendo embaixador, estou na Ucrânia, lá eu represento toda a nação. Eu sozinho represento todo o Brasil lá. Por quê? Porque a autoridade do Brasil me deu essa delegação. Me deu essa autoridade. Então eu sou embaixador, é um apóstolo, no sentido da terminologia da palavra. Então, o texto aqui mostra que, diante de uma questão importante, eles foram e buscaram o conselho dos apóstolos. Versículo 5, veja que a coisa não é tão assim romântica não, viu? Aqui tem embate, mas eu digo embate em descobrir e conhecer aquilo que a palavra está dizendo. Não é uma questão de querer prevalecer o seu discurso. É debruçar-se sobre a palavra. Então se levantaram, versículo 5, alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Então, veja, a questão veio trazida pelos apóstolos, Paulo e Barnabé. O presbitério da igreja se reuniu. Eles examinaram a questão que foi trazida, olharam para as Escrituras e reuniram mais uma vez toda a igreja e disseram: é assim que Deus nos instrui. É assim que o Espírito Santo vai nos conduzir. Isso se chama o governo e o funcionamento da igreja do livro de Atos.
né? Na verdade, a gente vê aqui uma grande família reunida para resolver as suas questões. Quando nós temos alguma questão familiar, a gente conversa entre nós. A gente senta, se reúne, e a gente vai tratar de como conduzir melhor aquela questão. Esse é o padrão. Amém ou não amém, gente? É claro que em toda questão que envolve mais de uma opinião, existe um processo de construir uma solução. Mas ali também estava o Espírito Santo instruindo a igreja, para que eles pudessem, então, caminhar debaixo dessa segurança e debaixo desse princípio. Isso aqui fala de fundamento da Igreja de Cristo Jesus. Isso aqui é o fundamento do governo e funcionamento da igreja na face da terra. Efésios capítulo 2, versículo 20, e eu queria que você pulasse para esse texto. Romanos, 1ª, 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, capítulo 2. Assim como no tabernáculo, o tabernáculo ele começava a sua montagem ou a sua construção primeiro com as bases. As bases do tabernáculo eram os fundamentos daquela casa. Então Deus, tudo que Cristo aqui na verdade inicia, ele inicia com um fundamento. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, é o texto, vamos dizer assim, áureo, que a gente chama, o texto principal que fala do estabelecimento da igreja. Onde Cristo se mostra como a rocha, a pedra, como o grande alicerce. E no capítulo 2 do livro de Efésios, versículo 20, versículo 19 diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros de quê? Da família de Deus. Edificados. Então, ninguém é igreja sozinho. Por mais que a gente entenda, sim, eu faço parte do corpo de Cristo, você se conecta à igreja de Cristo, mas a igreja de Cristo é mais do que eu. Nós estamos edificados, e a edificação ela tem muitas partes. O versículo seguinte diz, edificados, versículo 20, sobre o quê? Fundamento de quê? Dos apóstolos e dos profetas. Então, biblicamente, olhando para Jesus como a pedra fundamental, né, a chamada pedra de esquina, que dá sustentação a todo prédio. E uma vez em Israel eu pude aprender um pouquinho, porque a gente lê o texto, a gente lê pedra de esquina. Esquina a gente entende como canto ou extremidade, né? Então isso aqui é uma extremidade. Como se a pedra de esquina, né? Mas a pedra de esquina não é isso. A pedra de esquina é uma pedra que encaixa numa construção que está sendo sustentada para não cair. Mas quando essa pedra de esquina, ela entra, ela trava toda a construção. E aí, o guia mostrou para a gente o que era essa pedra de esquina. Então, ele disse, vocês estão olhando esse arco aqui? É o que mais a gente vê em Israel, né? Esse arco construído, aquelas pedras antigas.
Assim, alguém sabe onde está a pedra de esquina? E a gente olhava para aquilo ali e parecia que a gente estava olhando para o céu, né? Não estava conseguindo ver nada. Ele falou assim, a pedra de esquina é aquela ali, aquela do centro. Ela não é uma pedra que tem os 4 lados iguais. Ela é uma pedra, se chama convexa. Né? Ela tem um lado aqui maior, um lado inferior menor, e aqui, ok? Nesse formato. O arco está construído, mas tem uma sustentação que segura as pedras, porque entre a construção direita e a construção esquerda, o meio está vazio. E o meio vazio, se tira o suporte, todas as pedras caem. Até que essa pedra é encaixada. Quando essa pedra encaixa, quem aqui trabalha com construção sabe, ela amarra todo o sistema. Então pode ter terremoto, pode abalar, porém, quanto mais abalo, mais força a pedra faz e mais mantido é a sustentação. Essa é a igreja de Cristo Jesus. Essa é a pedra fundamental ou a pedra de esquina. Ah, tá ali, eu estou falando, você tem que me falar disso. Ali, ó, tá vendo ali no arco? Aquela pedra principal, aquela é a pedra de esquina. É a pedra que sustenta o sistema. Vocês entenderam isso? Amém? Quem é construtor sabe. Quando você põe, você faz a amarração. Né? Você constrói uma parede. Ninguém constrói uma parede até em cima e depois constrói essa aqui de novo. Não, você vai construindo o quê? As paredes juntas. E aqui você vai fazendo o quê? Amarrações. Amarra um barbante, amarra um arame. Não, amarração é isso aí, as pedras travadas. Nós somos essa construção, queridos. Jesus é a pedra fundamental e nós somos travados um no outro. Então, pedra solta vai cair. Mas a pedra que está conectada e unida, ela é sustentada e ela também sustém. Então, você protege e é protegido. Isso é a igreja de Cristo Jesus. Mas sabe quando a gente precisa dessa revelação? É nos momentos mais difíceis da nossa vida. Porque agora ela vem, a gente diz amém e tal. Mas no momento que o negócio sacode na nossa vida, é aí que você vai saber se você é pedra ligada. Pedra amarrada. Não é estar amarrado em nome de Jesus, não. Pedra amarrada. É pedra que se conecta. E a pedra fundamental, a pedra de esquina, está ali travando todo o sistema. Hã? Não. E a pedra fundamental, entenda, não é apóstolo e nem profeta. O fundamento dos apóstolos e profetas quer dizer o ensino de. Porque os apóstolos e profetas são levantados pelo próprio dono da construção, que é Jesus. Então, a figura, eu até coloquei isso aqui, a figura de um apóstolo e profeta, ela está, por exemplo, presente no Antigo Testamento. Quando você lê o Antigo Testamento, você vai observar, e se você quiser fazer isso, leia lá o livro de 1 Reis, de 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Você vai ver a todo momento um rei conectado a um profeta, que naqueles tempos não eram chamados de profetas, e sim videntes. Então tem um rei daquele período e tem um profeta daquele período. Alguns reis tiveram mais de um profeta no seu tempo. Então, o rei fala de governo. Fala aquele que está governando a nação. Fala daquele que está falando a respeito das conquistas, da proteção, de todo o ambiente que estabelece a nação mantida em proteção e segurança. E o profeta, ou o vidente no Antigo Testamento, é aquele que está vendo, é aquele que está buscando a direção de Deus, aquele que ouve da parte de Deus. E através dessa ação conjunta, a igreja de Cristo, o fundamento, Paulo é quem diz, o fundamento de apóstolos e profetas. Quer ver mais outra figura? A figura do casal. Na figura do casal está presente apóstolo e profeta. Quem tem o governo da família? Segundo a Bíblia, é o homem.
é o funcionamento apostólico. Mas quem tem a sensibilidade para ver as coisas? Nenhum homem falou isso, só as mulheres falaram. A mulher. Quantas vezes você já ouviu isso da sua mulher? Você não está vendo as coisas. É raro o homem chegar para a mulher e dizer assim, você não está entendendo nada, você não está vendo nada. Quando ele diz, às vezes, diz de presunção, né? Mas na maioria das vezes a mulher fala assim, eu já estou notando aí o negócio. Ó, estou de olho. Olha, estou vendo, ó. Quantos aqui como filhos, algumas vezes você teve dizer, mãe, você tem razão. A mulher tem essa percepção, não é por uma questão meramente de característica feminina, mas Deus colocou. Então, dentro da família, e aí especificamente a questão envolvendo a vida do casal, nós temos a figura de apóstolos, ou apóstolo e profeta, que traz o fundamento para a casa. Então, a casa precisa de apóstolo, uma família, ela precisa do marido, do pai, e ela precisa do profeta, da esposa, da mãe. Onde, então, toda a família cresce em harmonia. Esse é o plano original, digo o plano original. E é claro, você pode dizer, mas, poxa, como é que fica eu? Eu não tenho marido, não tenho esposa, eu não tenho esse fundamento, esse funcionamento da minha casa. É por isso que você faz parte da igreja. E a igreja é o instrumento que Deus usa, não para suprir fisicamente essas ausências, mas para suprir aquilo que seria a graça liberada por essa presença, que uma vez ausente pela igreja, supre a sua casa. Então a sua casa, a sua família é abençoada, mesmo que ela não tenha fisicamente a presença dessas duas figuras que falam das autoridades para o fundamento, para que essa família, essa casa se estruture, porque é uma família, e como a palavra de Deus mostra também, é a família de Deus. Vamos ver o texto é agora ainda em Efésios, capítulo 4, e aí nós vamos para um texto bem conhecido, porque aqui já vai falar através dos ofícios ministeriais que estão conectados ao fundamento apostólico da igreja, onde estes exercem a autoridade no presbitério. Efésios capítulo 4, versículo 9, iniciando. Vamos ver o versículo 7. Diz assim, e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso que foi dito, quando ele subiu em triunfo nas alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Algumas análises desse texto, do versículo 8, principalmente, me inferem que a expressão melhor não seria deu dons aos homens, mas deu homens como dons. E eu fico mais com essa, porque ela me parece muito mais pertinente. O principal é aqueles que carregam a graça, que carregam a unção, e ela não está solta como se estivesse aberta, mas está conectada a pessoas. Então, são esses homens, e aqui homens em sentido genérico, obviamente, homem e mulher, que operam os dons. O que significa, versículo 9, que subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele quem? Cristo. Designou alguns para apóstolos, vamos ler juntos? Vamos lá, designou alguns para apóstolos, vamos, continue. Continue.
Versículo 13. Ok, 14. Propósito dos dons. Quinze. Isso. Todos? Aleluia! Glória a Deus. Né? Então a gente vê aqui Paulo falando sobre a casa de Deus. Né? Então uma casa tem fundamentos, uma casa tem paredes, uma casa tem janela, uma casa tem teto, uma casa tem portas. Quando você olha para uma casa, você vê as paredes, você vê as portas, você vê as janelas, você vê o telhado. Mas você não vê o fundamento. Porque o fundamento, ainda que seja a sustentação, o fundamento não é a cereja do bolo. Equivocadamente, entendimentos produziram uma super valorização do ofício apostólico e profético, como se eles fossem uma supremacia, como eles fossem algo para serem conduzidos em carruagem de ouro. Mas não é assim, a Bíblia diz que ele é o fundamento. O fundamento não é aquilo que você vê. Você não está vendo o fundamento dessa casa, dessa obra aqui. Você está vendo as paredes, você está vendo as janelas, você está vendo as portas, está vendo o teto. Mas tudo isso está sendo sustentado por uma estrutura que está debaixo dos nossos pés, que a gente não vê, mas está exercendo um trabalho de suportar todo o prédio. Esse é o funcionamento de apóstolos e profetas. É sustentar pela graça de Deus o que Ele mesmo, Deus, está construindo. Então, quando a gente olha para essas 5 características, né, dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, a gente lembra mais uma vez do tabernáculo. No tabernáculo, a entrada do tabernáculo, haviam quantas colunas? 5 colunas. Haviam 5 colunas. Quem entrava no tabernáculo passava por 5 colunas. Uma direita, outra esquerda e mais 3 no centro. Eram 5 colunas. Na parte que entrava dentro do Santo dos Santos, então essa parte que acessava o lugar santo, 5 colunas. A parte que adentrava o lugar santo dos santos já não era mais 5 colunas, mas sim 4 colunas. Então, as 5 colunas estão falando a respeito dos ofícios, dos 5 ofícios, apóstolos, evangelistas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, sustentando a entrada. Mas lá no Santo dos Santos são 4 colunas. E essas 4 colunas já não está falando mais de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. As 4 colunas estão falando das 4 manifestações de Cristo. O Deus que desceu do céu, o Filho do homem, como águia. O servo, a figura do boi. Aí você lê lá o livro de Ezequiel, as 4 faces. Isso tudo está revelado, mostrando que ninguém chega ao Santo dos Santos
se primeiramente não estiver debaixo da graça e da operação dos ofícios ministeriais, que te capacitam e amadurecem para estar diante de Deus, no Santo dos Santos. Esse é uma rápida abordagem da figura do Antigo Testamento, do tabernáculo, para mostrar como operam os ofícios e qual é o propósito dos ofícios. Está aqui o texto diz, para o quê? O amadurecimento, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à plenitude, diga plenitude. A plenitude de Cristo Jesus. O que é a plenitude de Cristo Jesus? É sermos varões perfeitos, varões e varoas. Então, para isso, Deus estabeleceu, Cristo estabeleceu os ofícios ministeriais que a todo momento estão operando sobre a sua vida. Por exemplo, agora nesse momento, está operando sobre a sua vida o ofício mestral. Ah, mas não é o apóstolo que está falando? Sim, é o apóstolo que está falando, mas é o ofício mestral que está se manifestando aqui. E ele está ensinando, e isso dentro de você vai se estruturando. E isso vai te fortalecendo. E você vai sabendo cada vez mais quem é você em Cristo Jesus. E você sabe que é a casa de Deus, que você está ligado por todas as juntas e medulas, que aquele que é a pedra fundamental, a pedra de esquina, está sustentando tudo aquilo que o Espírito de Deus está fazendo e construindo no nosso meio nesse tempo. Amém ou não amém, gente? Falta 2 minutos. Vamos ficar de pé. Eu quero que nessa manhã você possa ser grato a Deus por estar num lugar que ama a palavra de Deus. A palavra diz que chegarão dias em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, ajuntarão para si seus próprios mestres. Isso fala dos tempos que estão aí diante de nós. E mais do que nunca, a gente precisa se debruçar sobre a palavra e saber que pela graça de Deus nós estamos num lugar seguro. Estar no lugar seguro é estarmos protegidos pela palavra de Deus. É estarmos debaixo desse governo, desse ensino, que estrutura e nos faz saber que é melhor caminhar em terra firme, em lugar sólido, em lugar estruturado, em um lugar que Deus me chamou, Deus te chamou para fazer parte, para construir uma grande e linda casa para Deus. Não importa se é o fundamento, se é a janela, se é a parede, se é a porta, se é o telhado. O que importa é que você faz parte dessa grande obra que Deus tem começado e tem estabelecido. Diga, eu estou sendo amadurecido. Eu queria que você levantasse a sua voz e agradecesse ao Pai por esta manhã. Agradecesse ao Pai e pedisse ao Espírito Santo que Ele te instrua e continue a falar sobre tudo quanto você ouviu nesta manhã. Que o Espírito da revelação de Cristo Jesus te fundamente em um lugar sólido, entendendo que Deus tem planos e propósitos que vão além daquilo que a gente pode perceber com os nossos sentidos naturais. Pai querido, nós queremos te agradecer por fazermos parte, Senhor, desse chamado para esse lugar específico, Senhor, que é o Ministério Apostólico Terra Fértil. Senhor, nós queremos te agradecer
pelos homens e mulheres que o Senhor tem nos dado, que tem nos instruído. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada homem e mulher aqui nesse lugar e nesta manhã, que tem feito parte, Senhor, de uma grande e extraordinária construção que você está fazendo. E que pelo poder que há no teu nome, Senhor, que as nossas mentes e corações estejam totalmente conectadas aos firmes fundamentos da tua palavra, porque não há visão ministerial se não houver fundamentos bem sólidos e bem definidos de quem somos e do que estamos vivendo. Por isso proclamamos em nome de Jesus, que ainda que a terra se abale, ainda que os céus, Senhor, sobre a nossa cabeça se abalam, aquele que está sobre a rocha não vai se abalar. Aquele que está sobre um firme fundamento terá o conselho de Deus nos momentos mais difíceis. Por isso, Senhor, nesta manhã nós invocamos o Teu santo nome e te pedimos, Pai, que a proteção da Tua palavra, pelo ouvir e obedecer, Senhor, que ela seja plena na nossa vida, em cada circunstância, em cada momento. Recebemos a Tua bênção desta manhã, Senhor, e declaramos que Yahvé é o Senhor, declaramos que Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida, Pai. Proclamamos no nome de Jesus que nós, Senhor, continuemos a prosperar em conhecer e prosseguir em conhecer aquele que é o Senhor da nossa vida, aquele que é o Espírito Santo de Deus, que nos ensina também todas as coisas. Abre, Senhor, o nosso entendimento. Eleva-nos, Senhor, em águas mais profundas, para novos territórios, para novas conquistas. Pai, eu oro agora, Senhor, pelo Ministério Terra Fértil, que essa noite, Senhor, começa a se reunir lá em Macaé. Pai, nós abençoamos aos nossos irmãos daquela cidade, Pai, que eles recebam agora mesmo, em nome de Jesus, o sopro do Teu Espírito, o hálito fresco que vem dos céus. Senhor, nós abençoamos a nossa irmã Zélia, Pai, que ela, Zilma, seja guardada, Pai, pelo poder que há no Teu nome. Senhor, toma Zilma nas Tuas mãos, Senhor, instrui ela, fundamenta ela, Senhor, que o ardor do seu coração em fazer conhecida a Tua palavra, que o Senhor atraia, Senhor, gente com fome e sede de caminhar com Cristo Jesus. Abençoamos a Tua igreja nesta manhã, Senhor, e agora que vamos para as nossas casas, que o Senhor mesmo nos guarde e nos proteja. Assim cremos e recebemos em nome de Jesus. Os que recebem, digam amém, eu recebo. E Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe teu coração. Até domingo que vem, 10 horas.